Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você para a aula de número 60 da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Mais uma vez, meu nome é Marcos Vinícius, eu estou gravando essa videoaula numa manhã de quarta-feira, 20 de setembro de 2023. E na aula de hoje, já dando prosseguimento aos nossos estudos, estamos na segunda parte, capítulo 2, de o livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina. Estamos naquela parte das evocações, das manifestações, das falas dos espíritos que já desencarnaram. E estamos na parte dos espíritos felizes, né? Os espíritos que a sociedade os categorizou como espíritos felizes. O último foi a senhora Foulon, né? A viúva Foulon, e hoje vamos ver a bela comunicação de um médico russo. Não colocam o nome dele, identificam-no como um médico russo. O senhor, aí preservam a identidade, né? O senhor ele conversa com P, será que é Pietrovitch, enfim. O senhor P era um médico de Moscou tão distinguido por suas eminentes qualidades morais, quanto pelo seu saber. A pessoa que o evocou conhecia-o apenas pela reputação e não tivera com ele senão relações indiretas. A comunicação original foi em língua russa e agora segue a comunicação. A primeira pergunta, depois da evocação, né, fora feita a evocação. E aí a primeira pergunta é: estás aqui? Resposta: sim. No dia da minha morte vos persegui com a minha presença, mas resististes a todas as minhas tentativas para vos fazer escrever. Ouvira as vossas palavras sobre mim, isso levou-me a vos conhecer, e então tive o desejo de conversar convosco para vos ser útil. Muito interessante, né? Porque esse não era um espírito assim tão conhecido assim pela própria sociedade espírita, né? Parisiense de estudos, porém esse espírito afirma que ouvindo falar dele, ele fora atraído para aquele local e aí quis se comunicar, né? Muito interessante. Aí segue a segunda pergunta. Por que vós que éreis tão bom, tanto sofrestes? Porque realmente a doença dele foi uma coisa bem escabrosa, por assim dizer. Aí a resposta dele: foi uma bondade do Senhor que quis, por aí, me fazer sentir duplamente o preço da minha libertação e fazer-me avançar o mais possível neste mundo. Propriedade de um bom espírito, né? Propriedade de um espírito que já tem um conhecimento depurado sobre a vida, né? Ou seja, nada de revolta, nada de praguejar, nada de maldizer a boa sorte, o destino, a vida e às vezes até mesmo a Deus. Diferente de muitos de nós, né, que a qualquer problema já pragueja, qualquer problema já demonstra tamanha impaciência e falta de resignação. Ele aqui dizendo, agradecendo a Deus pelo sofrimento que teve, porque ele levou a aprender mais e a evoluir mais depressa. Aí vem a terceira pergunta agora. O pensamento da morte vos foi causa de terror? Eis a resposta. Não, eu tinha muita fé para isso. Então, é propriedade de espírito que já sabe o que quer, já tem consciência de si mesmo, não é? Segue a quarta pergunta. A separação foi dolorosa? Interessante a pergunta, né? Essa pergunta envolvendo dor e sofrimento sempre nos interessam. Então, a separação foi dolorosa? Resposta: não. O que chamais o último momento, nada é. Não senti senão um estalido muito curto e logo depois achei-me muito feliz por estar desembaraçado da minha miserável carcaça. Então, acho que o desencarne daquele que já não pertencia mais a esse mundo, né? Ou já não cultivava tanto a matéria, né?
Alguém que, pelo menos a doutrina espírita é muito clara quanto a isso, né? Alguém que age dessa forma quando está morrendo, quando está desencarnando, é alguém já desapegado. Alguém que já não dá tanta importância aos valores materiais aqui da Terra, que geralmente é o que mais nos aprisiona. Quinta pergunta. O que aconteceu então? Olha a resposta. Tive a felicidade de ver uma quantidade de amigos virem ao meu encontro e me desejar boas-vindas, notadamente aqueles que tive a satisfação de ajudar. Aqui eu entendi que ele, como médico, né, ajudou muitas pessoas, essas eventualmente desencarnaram antes dele, e essas, no sentimento de gratidão, de afinidade, de compaixão, vieram até ele recebê-lo, né? Os amigos que se faz quando se ajuda, né? As amizades verdadeiras, quando se é útil para alguém, quando se ajuda alguém, né? Isso é muito interessante. Agora vem uma pergunta muito interessante mesmo. Pelo menos para mim, a mais importante. Que região habitais? Estais num planeta? Olha só, que região habitais? Estais num planeta? Olha a resposta. Tudo o que não é um planeta é o que chamais de espaço, é ali que estou. Mas quantos degraus nessa imensidade da qual o homem não se faz uma ideia? Quantos degraus nessa escada de Jacó que vai da terra ao céu? Quer dizer, do aviltamento da encarnação no mundo inferior como o vosso, até a depuração completa da alma. Ali estou eu. Não se chega senão depois de muitas provas, o que significa de muitas encarnações. Incrível, belíssimo, belíssimo mesmo. Observe, eu não sei se você que tem nos acompanhado até agora, eu não sei se você percebeu algo que eu já percebi. Interessante, até agora nenhum desses espíritos falou de prédios, de edificações, de que estavam em alguma sala, ou de que estavam deitados numa cama, ou de aparelhos, ou de vasos de flores, nada, né? Até agora esses espíritos falam de amigos, de outros espíritos que os vêm visitar. Muito interessante. Aqui você vê que esse médico russo, quando alguém pergunta, está em outro planeta, né? Porque parece que perpetuou-se essa ideia que eu desencarnei, tenho que sair da Terra, né? Já se pergunta, estás num planeta? E a resposta dele, longe disso, né? É tudo que não é um planeta. E ele diz que está no espaço. Tudo de acordo com o que nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no livro A Gênese. Ele diz que está no espaço. Você vê que a própria escadaria que ele diz, aí não é uma escadaria real, não é um conjunto concreto de escada. A escadaria que ele se refere, inclusive ele apelida meigamente de escada de Jacó, né? Lembrando os eventos lá do Antigo Testamento, é uma escada ascensional, é uma escada moral, é uma escadaria daqueles que galgam, daqueles que conseguem ambientes e espaços melhores para estar. Não trata-se aqui de uma escada física, né? Até porque não faria sentido uma escada física simplesmente no espaço. Não é verdade? Muito interessante, muito interessante essa resposta dele nessa que é a 1, 2, 3, 4, 5, sexta pergunta. Muito interessante. E você, o que acha? Deixa aí nos seus comentários. Bom, a próxima pergunta, dando já continuidade, né? A sociedade pergunta: nessa conta tivestes muitas existências? Porque ele falou de reencarnação, né? Quantas ele teve, perguntam, até chegar nesse momento, né? Como poderia ser de outro modo? Nada há de excepcional na ordem imutável estabelecida por Deus. A recompensa não pode vir senão depois da vitória alcançada na luta. E quando a recompensa é grande, é preciso necessariamente que a luta também o fura. Mas a vida humana é tão curta que a luta não é
real senão por intervalos, e esses intervalos são as diferentes existências sucessivas. Ora, uma vez que estou sobre um dos degraus já elevado, lembra como o degrau que eu falei é um degrau moral, é um degrau de percepção mental do lugar privilegiado em que se está, lugar espiritual, aliás, nas próprias palavras dele, o espaço. Lembra que ele falou isso? Então, ora, uma vez que estou sobre um dos degraus já elevados, é certo que alcancei essa felicidade por uma continuidade de combates, onde Deus permitiu que eu obtivesse algumas vezes a vitória. E aqui nós vemos o arroubo, a manifestação de um espírito, acima de tudo, humilde, né? De um espírito, acima de tudo, já sem orgulho, porque o orgulhoso já diz que o mérito é seu, é dele. O orgulhoso já diz que ele lutou e venceu. O simples, o humilde de coração diz: Deus permitiu que eu vencesse. O humilde age como Jesus dizia, né? Aliás, Jesus muitas vezes dizia: nada eu seria se não fosse o Pai. Eu não sou bom, bom é o Pai que me enviou. Numa demonstração bastante concreta, real, de humildade de coração, de sentimentos, de ideias, de emoções e de vida. É isso. Eu vou parar por aqui. A comunicação dele continua, mas vamos deixar essa segunda parte para a nossa próxima aula, porque senão o vídeo vai se estender muito e nós temos aquele compromisso de 10 minutinhos em média por vídeo. Era essa a aula de hoje, espero que você tenha gostado, deixe aí os seus comentários, mas só se você quiser. Amemo-nos como Jesus nos amou. Beijo no coração e até a próxima. Tchau.